10 horas e 58 minutos, hora também de resenha esportiva, e não é qualquer resenha, é resenha já na Copa. Finalmente começou, né, Gabriel? Bom dia. Bom dia, Bárbara, bom dia ao pessoal de casa. Pois é, Bárbara, enfim começou a Copa do Mundo. Nossa, contagem regressiva, né? Chegou. Enfim, exatamente. Aquele período que a gente gosta de ver jogo do Catar contra o Equador, por exemplo. Parece que é um jogo mais interessante do mundo, né? Tudo é evento. Exatamente. E com gols do capitão Ener Valencia, o Equador venceu o Catar por 2-0 e começou bem a Copa do Mundo. O jogo entrou para a história como o primeiro jogo a ter um gol anulado pelo sistema de detecção automática de impedimento. O Equador iniciou a Copa do Mundo com o pé direito. Com 2 gols de Ener Valencia, a seleção sul-americana bateu o Catar na abertura da competição. A partida já começou animada. Aos 2 minutos, o camisa 13 já tinha feito um gol, mas que foi anulado pelo VAR na primeira utilização em Copas do sistema de detecção automática de impedimento. 15 minutos depois, no entanto, os equatorianos abriram o placar em gol de pênalti de Valência. Ainda no primeiro tempo, o capitão do time deu números finais ao placar, 2-0. O segundo tempo foi mais arrastado, com o time sul-americano jogando em um ritmo mais lento devido à fragilidade do adversário. Na segunda rodada da fase de grupos, o Equador enfrenta a Holanda, seleção em teoria mais forte do grupo, e o Catar joga contra o Senegal. E Gabriel, Valencia, esse camisa 13, fez todos os gols desse jogo, inclusive o gol que foi anulado. Exatamente, Bárbara. E como é que a Copa é muito doida, né? Porque, vou trazer alguns números para você. Me conta. O Cristiano Ronaldo, ele tem 17 jogos e 7 gols. O Messi, ele tem 19 jogos e 6 gols. O Valencia tem 5 gols em 4 jogos. Como é que pode uma coisa dessa? A gente está falando de 2 astros, ou 2 dos principais jogadores da história do futebol. E o Valencia, que é um jogadorzinho um pouquinho ali mais tímido, né? Um pouquinho com menos reconhecimento, tem 5 gols em 4 jogos. Não, e é aquela coisa, né? Copa do Mundo realmente é um negócio muito diferente de tudo, a ponto de conseguir acontecer esse tipo de coisa, né? Uma figura muito menos conhecida no futebol de uma forma geral, né? Mundialmente falando, e que já consegue no primeiro jogo mudar todos esses números aí. Exatamente. Tem outro detalhe também sobre esse jogo, que foi pela primeira vez na história a seleção anfitriã perdeu o jogo de abertura. Então esse jogo também já está marcado na história da Copa do Mundo. São 92 anos de Copa. Nunca a seleção que é dona da casa tinha perdido no primeiro jogo, no jogo de abertura. Então o Equador ali a gente sabe que é uma seleção um pouco mais tímida, como a gente falou, não deve ir muito longe. Tinha um jogador inclusive da segunda divisão atuando na Copa do Mundo, então curiosidade da Copa do Mundo, né? Um jogador que tem menos reconhecimento ali atuando pela Copa. E o Equador já fez a história dele, que é bater o Catar e vai ficar na história da Copa, porque é a primeira vez que uma seleção anfitriã perde na estreia. E o Equador fez essa história. Fazendo história também, como você falou muito bem, é o Valencia, né? Então, exatamente. assim, todos os olhares agora ali 2 gols e ainda teve um gol anulado, né? E a gente agora vai falar sobre a seleção brasileira, porque a seleção brasileira foi a campo no Catar neste domingo para fazer o primeiro treino em território catar. O técnico Tite comandou atividade leves, sem pistas sobre o provável titular nesta quinta-feira. O Brasil fez neste domingo o primeiro treino no país em que vai buscar o hexacampeonato mundial. A seleção chegou na noite de sábado ao Catar e foi recebida pela torcida. As ausências por lesões em vários países foram um assunto entre os jogadores da amarelinha. O zagueiro Bremer lamentou o corte de Karim Benzema, que teve uma lesão na coxa detectada. Infelizmente ele teve essa lesão, né? A gente não torce nunca por uma lesão de um companheiro, é um adversário meu para a seleção, mas espero que ele se recupere. Tem muitos jogadores lesionados que não puderam vir em outras seleções. Porém é difícil quando se fala de lesões, porque nunca se sabe quando a lesão vai vir e nunca se sabe quando o jogador vai estar no seu melhor momento. Fico feliz que todos os jogadores que estavam na lista da seleção brasileira estão 100% e isso nos passa muito confiança. O treino da seleção foi realizado no estádio Gran Hamad, em Doha. A equipe, uma das favoritas ao título, fez uma atividade leve, com treinos de defesa e ataque, sem pistas sobre quem vão ser os 11 titulares. O Brasil estreia contra a Sérvia na quinta-feira. Suíça e Camarões completam a chave. E daqui a pouquinho o Tite já vai comandar o segundo treino da seleção brasileira no Catar. Nesse treino, a gente vai conseguir conferir aí as dicas de qual vai ser o time titular do Tite. Você tem suspeitas, Bárbara, de quem vai ser esses 11 titulares? Eu até separei uma artezinha aqui para mostrar para o pessoal de casa, porque tem 2 dúvidas, principalmente ali no meio-campo. Se o Neymar vai jogar como meio-campo ou se ele vai jogar como atacante. Não é dúvida da presença, é dúvida de como ele vai ser usado, né? Exatamente. Então a gente tem ali um provável Brasil número 1.
que é o que tem jogado com mais frequência, que é o Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alexandro, Casemiro, Fred e Paquetá, essa trinca no meio campo. Aí o Neymar na ponta esquerda, Richarlison no centro e Rafinha na ponta direita. Tem também a outra provável seleção, que é uma seleção um pouco mais ofensiva, colocando o Neymar no meio campo e aí abrindo espaço para o Vinícius Júnior jogar na ponta esquerda. Então tem essa provável também, que é o Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alexandro, Casemiro e Paquetá, então fazendo 2 meio-campistas só, com o Neymar na frente, Vinícius Júnior, Richarlison e Rafinha. Então, se você pudesse escolher, se você fosse o Tite, você iria mais ofensivo de cara na Copa do Mundo, ou se você iria ali com uma trinca de meio campo, que também não pode dizer que é defensivo, né? Porque é o jogo o habitual, né? 4-3-3. Sim, eu acho que assim, essa coisa quando a gente já entra de cara, né, de forma ofensiva, emocionalmente falando, é algo que envolve mais a torcida. Mas talvez a trinca seja um planejamento mais a longo prazo, né? E pode ser um bom recurso. E de qualquer forma, a gente vai ficar nessa curiosidade, porque o acesso ao treino, o Tite também só deu ali os primeiros minutos, ele não vai deixar a galera conferir todos os detalhes, não. Então Exatamente. A gente vai ficar nessa dúvida, nessa curiosidade. Eu concordo com você, mas eu acho que o Brasil que a gente está acostumado é jogando bonito, jogando para frente. Então, quanto mais ofensivo... envolve, realmente. Exatamente. É a característica do povo brasileiro. Por isso que tem muito indiano que está lá no Catar torcendo pelo Brasil. Tem muitas pessoas que estão torcendo porque gostam desse futebol ofensivo, desse futebol bonito, né? Então, se eu fosse o Tite, eu já colocaria ali os 4 atacantes, 2 meio-campistas só, para poder dar mais liberdade ao Neymar. E com o Neymar com mais liberdade, é melhor ainda, sim, né, pra gente. E a gente jogando ofensivo não vai ser aquela coisa impensada, porque a gente tem uma baita estrutura técnica, né? Então, assim, a gente consegue jogar bonito, aquele jogo mais dançado, que é muito característico do Brasil, com a técnica que também é muito característica nossa. E eu acho que, sobretudo, também, a gente tem um sistema defensivo muito sólido. A gente tem que Danilo, garante lá atrás, exatamente. né? A gente tem um Danilo que não é muito aquele lateral ofensivo, ele é aquele lateral que fica mais guardando a posição na lateral direita. A gente tem o Alexandre, que é idem também, ele não é aquele lateral de subir muito. Então a gente tem o sistema ali com 4 bem fixo. Que vai dando um suporte. Exatamente. E ainda a gente tem um Casemiro, que é um leão ali no meio campo. Então tem ainda um jogador à frente desses 2 jogadores, desses zagueiros, que também dá conta. Então quanto mais a gente dá liberdade para esses jogadores ofensivos do ataque, logicamente que eles precisam marcar, porque a gente não consegue defender apenas com 5 jogadores, né? Mas quanto mais liberdade a gente der para eles, mais próximo do gol, mais próximo da vitória, por consequência, a gente vai estar, Com certeza, e tenho certeza também que eles vão entrar em campo, assim, muito emocionados. Eu estava vendo sobre a chegada deles no Catar e etc. E eles tendo acesso a fotografias de quando crianças, para lembrarem de como esse era um sonho de criança, né? Muito então, bom, assim, né? eles já entram com essa mentalidade, né? De tipo, eu tô aqui para realizar um sonho antigo. Muito bom. A gente vai confirmar agora os jogos de segunda-feira para todo mundo ficar ligadinho, também os jogos de amanhã para todo mundo também já anotar na agenda. Vamos começar pelos jogos de segunda-feira? Vamos lá. Porque segunda-feira tem Senegal contra a Holanda, às 13h, e também tem Estados Unidos contra País de Gales. Você tem palpites, Bárbara? Senegal, a gente comentou, né, na resenha de semana passada, infelizmente não vai ter a presença do Mané, que a gente queria tanto poder assistir. E fica enfraquecida, jogador né? incrível e fica super enfraquecido. Então, assim, sem Mané e considerando ali Holanda, né? Holanda sendo Holanda, eu acho que a probabilidade ali é de dar realmente Holanda. E Estados Unidos e País de Gales, não sei, acho que Estados Unidos. Vou acompanhar você também nos 2 palpites. A Holanda, como você falou, sem o Mané fica muito enfraquecida a seleção do Senegal. E a Holanda é uma seleção muito forte, né? Tem um Van Dijk, um ótimo zagueiro, tem ótimos atacantes também. Então a Holanda é inclusive uma das favoritas ou uma das surpresas aí que a gente pode apostar nessa Copa do Mundo. A gente também tem ali os Estados Unidos, que tem o Pulisic, né? Que é um jogador do Chelsea, que é um dos principais jogadores também do futebol europeu. Então também apostaria nos Estados Unidos. Agora vamos para os jogos de amanhã, para o pessoal também anotar aí na agenda, como eu falei. Lá. A gente também tem os jogos de terça-feira, que vai ter a estreia da Argentina, nossos irmãos aqui, enfrentando a Arábia Saudita. A gente vai ter México contra a Polônia, Dinamarca contra a Tunísia e França contra a Austrália. Eu quero saber também dos seus palpites para os jogos de amanhã. Eu acho que hermano sempre, né? A Argentina ali, ela vem com tudo e continua conseguindo manter essa história, que é o que é mais difícil, né, no futebol. Vou ali, então, de Argentina. Eu acho que México e Polônia... México, o que você acha, Gabriel? Eu iria de Polônia por causa do Lewandowski, que eu acho que faz muita diferença. O centroavante ali, um dos melhores jogadores, o melhor jogador da última temporada e ainda um dos melhores jogadores do mundo, né? E é uma figura que a gente sabe que realmente é capaz de levar um time inteiro, Exatamente. né? Ele tem esse perfil. Exatamente. E ali também Dinamarca, Tunísia, França e Austrália. França, como eu até falei, né, que pra mim ele tá no grupo das favoritas, e Dinamarca e Tunísia, Dinamarca, inclusive, eu aposto como também uma das possíveis surpresas de Copa do Mundo, porque vem realmente muito fortalecida.
E a França, apesar dos desfalques, né, que infelizmente a gente também queria ver o Benzema jogando, porque não é bom pra gente, não é bom pro futebol. A gente quer quanto mais competitividade tiver, melhor pro futebol, melhor pro Brasil, né? melhor pro espetáculo. Enfim, a gente não gosta de ver o Benzema fora, mas de fato a seleção francesa está mais enfraquecida, mas no grupo, na fase de grupos, não vai ter perigo nenhum, né? Vai avançar tranquilo. Eu acho, avança a fase de grupo e apesar dos desfalques, continua tendo uma estrutura muito diferenciada. Eu vou arriscar também ali na Argentina, vou fazer o papel de casa, né? Facinho esse jogo aí pra Argentina. Fácil. E também vou ficar ali com, como eu falei, com a Dinamarca e com a Polônia, para fechar esses jogos de hoje e de amanhã. E agora que a gente já atualizou os jogos de hoje, já atualizamos os jogos de amanhã, a gente vai falar sobre a ansiedade pelo primeiro jogo. Pelo primeiro jogo, da nossa seleção. Nosso jogo da seleção. Tá quase, Gabriel. Exatamente. Vamos falar sobre a ansiedade sobre o primeiro jogo do Brasil está grande, ainda mais após o início da Copa. Mas é preciso ficar atento ao horário de funcionamento das agências bancárias, que vão trabalhar em horário especial de atendimento ao público em dias de jogos da seleção. O anúncio foi feito pela Federação Brasileira de Bancos. O funcionamento das agências bancárias vai variar de acordo com os horários dos jogos da seleção. O Brasil vai jogar 3 vezes na primeira fase da Copa do Mundo. No caso de jogos às 13h, o funcionamento das agências vai ser das 8h30 às 11h30 da manhã, considerando o horário de Brasília. E nos dias de jogos às 16h, o horário de funcionamento vai ser de 9 da manhã às 14h, também no horário de Brasília. Se o Brasil classificar para a fase seguinte, vai poder jogar mais 3 vezes em dias úteis, dependendo da classificação no grupo. Os jogos da primeira fase estão marcados para os dias 24 de novembro, às 16h, contra a Sérvia. No dia 28 de novembro, vai ser 13h, contra a Suíça. E no dia 2 de dezembro, contra Camarões, às 16h. Caso o Brasil avance para as etapas seguintes e tenha algum jogo marcado para o meio-dia, o horário de atendimento ao público vai ser de 9 da manhã às 11h da manhã e das 15h30 às 16h30. Os canais digitais e remotos dos bancos, como internet e mobile bank e salas de autoatendimento, vão funcionar normalmente nos dias de jogos da seleção brasileira, seguindo os horários estabelecidos pela própria agência. Os meios eletrônicos são uma alternativa prática e extremamente segura. A Febraban alerta que o Internet Bank, Mobile Bank e caixas eletrônicos podem ser utilizados para pagamentos de contas, checagem de saldo e extrato e transferências, entre outros serviços, e devem ser utilizados. É isso, Gabriel. Finalmente começou a Copa do Mundo. Começou e vida longa a Copa do Mundo, né? Vida longa. E próximo bloco, fica atento porque tem mais Bora Hangar. E hoje quem tá cozinhando pra gente é o Thiago Voit, que tá preparando um chuchu gratinado e que promete o segunda sem carne. O intervalo é um minutinho só e a gente já volta.